Olá! Na aula de hoje, como uma aplicação muito interessante de integração dupla em coordenadas polares, a gente vai ver como é possível calcular a integral da função e na menos x ao quadrado sobre 2 de menos infinito a mais infinito. Então, vejamos o gráfico dessa função. Então, aqui está o gráfico da função. Reparem que a função e na menos x ao quadrado sobre 2 é uma função que tem um decaimento muito rápido, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. E o que a gente vai estar calculando é a área abaixo desse gráfico. Apesar da região de integração ser infinita, a gente vai ver que essa área é finita. Vamos chamar de K essa área que a gente quer calcular. Então, se a gente dividir essa função e na menos x ao quadrado sobre 2 por K, a gente vai obter uma função que tem integral de menos infinito a mais infinito igual a 1. Essa função que está aí é uma função muito famosa, talvez você provavelmente já viu, que é a densidade da distribuição normal padrão, que também é chamada de distribuição gaussiana. Então, na aula de hoje, a gente vai estar descobrindo, né, qual é o valor de K que faz com que a função e na menos x ao quadrado sobre 2 dividida por K tenha integral igual a 1. Então, se você lembra da distribuição gaussiana, provavelmente você já saiba qual é o K adequado. Mas na aula de hoje a gente vai entender por que esse K é o que funciona. Vamos então ao cálculo dessa integral. Vamos chamar essa integral de I. Essa integral é uma integral definida, mas imprópria, né? Porque os extremos de integração envolvem menos infinito e mais infinito. Então, essas integrais impróprias, qual é a abordagem convencional para calculá-las? A abordagem convencional é a seguinte: a gente começaria calculando uma integral definida de a até b, dessa função. Isso daria uma expressão que depende de a e de b, e em seguida a gente tomaria o limite, né? A gente faria o a tender a menos infinito e o b tender a mais infinito. E para calcular essa integral de a até b, o que a gente costuma usar é o teorema fundamental do cálculo, que diz que essa integral pode ser calculada como f de b menos f de a, onde a função f é uma primitiva da função e na menos x ao quadrado sobre 2, ou seja, é uma função cuja derivada seja igual a e na menos x ao quadrado sobre 2. Essa passagem é a passagem difícil do problema, né? Na abordagem convencional, a gente não consegue executá-la porque a gente não conhece uma função elementar cuja derivada seja igual a e na menos x ao quadrado sobre 2. Então, a gente precisa usar algum outro caminho, né? A gente não vai conseguir resolver esse problema na abordagem convencional usando o teorema fundamental do cálculo, que a gente não conhece uma primitiva da função e na menos x ao quadrado sobre 2. Vamos então a essa abordagem alternativa. Queremos calcular o valor de i, a gente começa olhando para i ao quadrado. Então, i ao quadrado, que é i vezes i, é o produto dessa integral por ela mesma. Notem que nessa integral a gente pode trocar a variável x por qualquer outra variável, porque o valor dessa integral aqui é um certo número, não é algo que depende de x. O x é só a variável de integração. Então, a gente pode usar o símbolo que a gente quiser. Vamos usar, por exemplo, y. Então, trocando x para y, a gente mantém ali o mesmo número, só estamos usando outra variável de integração. Então, percebam agora que esse número aqui, que é o resultado dessa integral, se a gente quiser, a gente pode colocar para dentro dessa integral que está aqui em branco, né? Eu só vou passar esse número para dentro da primeira integral. Então, fazendo isso, a gente obtém o seguinte. E percebam agora que, se eu quiser também, eu posso passar a função e na menos x ao quadrado sobre 2, que com respeito a y é uma constante, né? Essa função aqui não depende de y, então eu posso passar ela para dentro dessa outra integral. Certo? Então, fazendo isso, a gente obtém o seguinte. Agora, percebam que o integrando aqui, a gente pode multiplicar essas exponenciais e escrever como e na menos x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2.
Então, a gente, nessa passagem aqui, a gente escreveu I ao quadrado como um produto de integral por ela mesma. Nessas manipulações, a gente obteve que I ao quadrado é uma integral iterada. Então, essa integral iterada, o nosso objetivo agora vai ser tentar calculá-la mudando para coordenadas polares. Vejamos como a gente pode mudar essa integral dupla para a integral dupla em coordenadas polares. Então, primeiro reparem que a gente está integrando tanto y quanto x, variam de menos infinito a mais infinito. Então, a gente está integrando no plano inteiro. O plano inteiro, em coordenadas polares, ele pode ser descrito assim. A gente vai variar o raio de 0 até infinito e o θ de 0 até 2π para dar uma rotação completa. Ok. Além disso, reparem que nessa expressão que a gente está integrando, aparece x ao quadrado mais y ao quadrado, que em coordenadas polares equivale a raio ao quadrado, né? R ao quadrado. Percebam também que para mudar para coordenadas polares, lembrando da aula em que a gente deduziu essas coisas, esse dy dx, a gente tem que substituir por r de θ, né? Lembrem desse importante fator que aparece aqui, que é o fator de correção da mudança de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Então, se a gente usar tudo isso, a gente pode reescrever essa integral da seguinte forma, né? Em coordenadas polares, o raio vai de 0 a infinito, o θ vai de 0 a 2π, no lugar de x ao quadrado menos y ao quadrado entrou r ao quadrado, e assim a gente escreveu a integral dupla em coordenadas polares. Vamos agora, então, calcular essa integral dupla em coordenadas polares, que vai corresponder ao valor de i ao quadrado. Então, percebam que para calcular essa integral dupla, a gente primeiro calcula a integral interna, e o resultado dessa conta, depois a gente vai integrar com respeito a θ, de 0 até 2π. Agora, percebam que essa integral em verde, ela não depende de θ, né? Não tem θ nem dentro do integrando, nem nos extremos de integração. Então, o resultado dessa integral em verde é um número. E esse número, que é uma constante integrada de 0 até 2π, o resultado, então, dessa integral vai ser simplesmente pegar esse número e multiplicar por 2π, que é o comprimento desse intervalo. Então, a gente já pode escrever o seguinte, que i ao quadrado é igual a 2π vezes essa integral em verde que a gente vai calcular, e assim a gente já se livrou da integração com respeito a θ. Então, reparem que essa integral que a gente chegou agora é uma integral muito parecida com o problema original, que é o que a gente não conseguia fazer pela abordagem convencional. Mas agora, a expressão que a gente está querendo integrar é um pouquinho diferente, ela tem um fator r aqui. Esse fator r que aparece aí é muito conveniente para resolver essa integral com uma substituição bastante simples. Qual é a substituição? É a seguinte, se a gente chamar de u igual a menos r ao quadrado sobre 2, então du é menos r dr, e é justamente o que está aparecendo aqui, r dr, exceto pelo sinal, então a gente tem que esse r dr é menos du. Então, isso possibilita a gente substituir e obter isso aí como e na u du, com o sinal de menos, e a integral de e na u é a própria e na u, então mais uma constante, mas aqui a gente vai estar lidando com integral definida, então temos aí menos e na u. Okay? Então, usando isso, a gente pode escrever essa integral como menos 2π, a primitiva dessa expressão que está aqui nessa integral é menos e na u, onde u é menos r ao quadrado sobre 2, então aqui está a primitiva, e na menos r ao quadrado sobre 2 com sinal de menos, que a gente tem que avaliar de r igual a 0 até r igual a mais infinito. E isso então vai dar menos 2π vezes e, substituindo o r por infinito aqui, dá e na menos infinito, menos e na zero. Aqui a gente está sendo um pouco informal, né? O jeito mais formal de escrever isso aqui seria escrever limite quando L tende a infinito de E na menos L, mas vamos continuar com essa notação informal. Então, E na menos infinito vale zero, porque esse limite aqui é igual a zero, e E na zero vale 1. Então, a gente obtém aqui menos 2π
vezes 0 menos 1, ou seja, 2π. Então, portanto, obtemos que I ao quadrado é igual a 2π e logo I é igual a raiz de 2π, esse é o valor que a gente estava procurando. Assim terminamos a aula de hoje, espero que tenham gostado e entendido. Até a próxima!